Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Depois da moda agora dos bebês reborn, dizem que agora estão inventando os políticos reborn. Mas disso trataremos em outra ocasião. O assunto deste vídeo é o desembarque surpreendente aqui no Brasil, agora há pouco, de um comandante 4 estrelas do exército norte-americano. Segundo a versão oficial, desembarca para tratar de assuntos estratégicos com o ministro da Defesa e com os chefes das forças. Bom, parece que o ministro da Defesa está de férias. Temos o ministro da Defesa substituto, comandante da Marinha Brasileira, nesse momento é ministro interino, também ministro interino da Defesa, o almirante Olsen. Portanto, Olsen, ouça o que diz aí este visitante, o comandante 4 estrelas do exército americano. Vamos ver um pouco disso, depois vamos verificar um zoom também que a revista Veja está fazendo chegar aos ouvidos dos brasileiros, dizendo que, aspas, o entorno de Bolsonaro trabalha com a hipótese de que Bolsonaro já em 2026 seja preso e colocado incomunicável. Interessante esses recados. Revista Veja. Mas bem está aparecendo matéria do Jamil Chato. Vamos lá. Isso aqui está num portal Metrópole. Comandante 4 estrelas do Exército dos Estados Unidos chega ao Brasil e se reunirá com Defesa, que aqui eu chamo de Indefesa. Comandante do Comando do Sul dos Estados Unidos, almirante Elvin Halsing, desembarca no Brasil para agendas com o ministro da Defesa e chefes das Forças Armadas. Matéria de Paulo Capelli, de agora há pouco. Comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, o almirante Elvin Halsing, desembarca no Brasil esta semana para uma agenda de 3 dias que incluirá encontros estratégicos com líderes em Brasília, informam fontes do governo Lula? Não, informam fontes do governo Trump. Não é interessante isso? O cronograma do norte-americano prevê reunião com o ministro da Defesa e com os comandantes das forças para reforçar a parceria militar existente entre os dois países. Algum gaiato diria, o porta-aviões chegando no Lago Paranoá? Não. Claro que não. Na segunda, o comandante 4 estrelas dos Estados Unidos, na segunda-feira próxima, viajará para Rio Branco, no Acre, para agenda no quartel do 4º Batalhão de Infantaria do Exército, no Acre. É isso mesmo. O foco de Elvin Halsing é fortalecer a cooperação internacional no combate a aquele negócio do pó branco que não é pó de arroz, não é? E também daquele negócio que faz pou, sobretudo na fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. Há um aspecto interessante disso. Esta é a primeira visita do almirante Halsing desde que assumiu o comando do Comando Sul em novembro de 2024. Em abril deste ano, o integrante da Marinha dos Estados Unidos se reuniu com o presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires. Interessante que vocês leram outro dia, eu mesmo também falei aqui sobre isso. A Argentina está colocando suas forças armadas ali na fronteira, em várias partes da fronteira com o Brasil, para proteger os seus habitantes, seus territórios, dessas coisas que são derivadas da venda de pó branco, que não é pó de arroz, e de coisas que também pou, e não são fogos de artifício, né? Segundo a Casa Branca, Brasil e Estados Unidos, 2 das maiores democracias do mundo, compartilham um compromisso de um futuro pacífico para a região, a China que o diga, né? Por meio de cooperação em segurança, colaboração em defesa e parcerias multinacionais. Alguns comentários sobre essa primeira matéria deste vídeo. Primeira coisa, então esse almirante vem
aqui ao Brasil. Interessante a saída dele ao Acre, fronteira com Bolívia, com Peru, onde muito problemática, pó de arroz, né? Pó que não é pó de arroz. Há pouco tempo, nesta última viagem aí que um grande figurão do governo Trump esteve no Brasil, o Ricardo Pita, que conversou com o Bolsonaro por mais de 2 horas a respeito das aplicações das sanções sobre o Dr. Moraes, mas também os Estados Unidos, alguns integrantes daquela comitiva, vieram para dizer o seguinte, da necessidade de se passar a aplicar o status de terristas, você sabe o que é isso, não posso falar a palavra, para esse pessoal que faz negócios em torno do pó de arroz, quer dizer, do pó branco que não é pó de arroz. O governo Trump já vem conferindo e aplicando o status de terrorista a essas pessoas que fazem as coisas com pó branco e não é pó de arroz lá do México e de outras partes aqui também da América Latina. Entretanto, quando colocada essa questão de tornar essas facções terristas, consideradas terristas, e os efeitos dali advindos desses status novos para essas facções, o governo Lula, por meio do Lewandowski, ministro da Justiça, disse não, essa garotada, para não dizer o contrário aqui, que mexe com esse pó branco e outras coisas que não são pó de arroz, etc. Matinho verde, que não é orégano, aqui não, a gente não vai tratar esse pessoal aqui como terrorista, não, aqui o negócio é light. Pois é, de volta aos Estados Unidos, membros, como diria o Jamil Chato, altas autoridades dessa comitiva, disse que não veio pedir permissão ao Brasil. Não vieram pedir permissão ao Brasil para aplicar o status de terristas a essas facções, a essas figuras que fazem parte delas e as consequências jurídicas. Não vieram pedir permissão. Vieram apenas por uma questão diplomática, dizer, vamos aplicar o status de terror a essa gente. Quem saiu mal na finta? O governo brasileiro, que parece que é bastante condescendente com essas coisas, diria o observador da situação. Mas agora, os Estados Unidos, então, estão reafirmando o que há pouco a comitiva disse. Nós não viemos pedir autorização, só viemos por cortesia comunicar. Quando, então, esse comandante 4 estrelas, do Comando Sul dos Estados Unidos, vem ao Brasil e vai ao extremo norte do Brasil, o Acre, uma fronteira complicada, como eu acabei de dizer, ali entre Peru, Bolívia, etc. Significa que os caras não estão de brincadeira, bicho. Bom, isso aí é a epiderme, ou seja, é a superfície, ou seja, a versão oficial da viagem. Vamos seguir a versão oficial para não termos maiores dores de cabeça, não é? Pois bem, olha que interessante. A matéria da Veja que eu prometi para esse segundo bloco deste vídeo. Vamos lá, sem mais delongas. Em torno de Bolsonaro trabalha com hipótese de ex-presidente Bolsonaro preso e incomunicável já em 2026. Peraí, mas não queriam fechar a fatura ainda em 2025, como disse o Barroso, para que em 2026 o sagrado pleito eleitoral geral se desse sem maiores intercorrências, como disse o Barroso? Como é que Barroso quer se aposentar 8 anos antes da data prevista, já agora em setembro de 2025, e ele quer já resolver a fatura? O que está acontecendo? Mas eu acho interessante essa informação plantada na Veja. Em torno de Bolsonaro trabalha com a hipótese de Bolsonaro preso e incomunicável já em 2026, ou seja, em pleno ano da eleição. Inelegível, como gosta de saboreia essa ênfase a revista Veja, inelegível às voltas com uma condenação no Supremo, o Bolsonaro tenta manter protagonismo sobre as próximas eleições.
Quando isso passar, nós não podemos esquecer, nunca não poderemos esquecer, do papelão e da maldade com a nação que fez estes membros do consórcio de mídia. Todos os integrantes desse consórcio de mídia têm que ser boicotados pela população já, e principalmente quando tudo isso acabar. Principalmente quando tudo isso acabar. Em público e nas conversas reservadas, Bolsonaro indica se sentir mais perto da presidência da República do que de uma condenação que poderá levá-lo à cadeia. Seguindo o capitão, deputados e senadores bolsonaristas repetem o mantra de que, por meio de alguma reviravolta, ele será candidato em 2026. Há movimentos, veja, a revista Veja, há movimentos que dão aí esse caminho, hein? Hoje, nada indica que o capitão vai disputar a eleição. Bolsonaro está inelegível até 2030 e sua situação jurídica pode ficar ainda mais complicada com a investigação sobre uma tentativa de cóquio depois das eleições de 2022. O entorno de Bolsonaro vê o Supremo Tribunal Federal, segundo a revista Veja, com o pé no acelerador, o que mostra que é uma justiça de grande qualidade, uma justiça que põe o pé no acelerador, né? O STF com o pé no acelerador para concluir o processo ainda em setembro deste ano. Por quê? O que é que ocorre em setembro desse ano? Barroso termina a presidência dele à frente do STF e diz a revista Isto É, vai se aposentar precocemente e já está negociando uma embaixada cheirosa na Europa com o espantalho, quero dizer, com o fantoche, quero dizer, com o presidente da República, o empregado do Barroso, o protegido. Hoje nada indica, Bom, o entorno então de Bolsonaro, segundo a revista Veja, sem nunca citar nomes, mas talvez seja o Van Garten, não? Ou o Cid, não? Que foi, aí vazaram conversas recentemente, aí a PF, né? Conversas entre o Cid, o Van Garten, né? O Van Garten é o Fábio Van Garten, ex-secretário de Bolsonaro, desmerecendo, para dizer o mínimo, né? A primeira-dama Michele. Bom, mas vamos lá. Então esse entorno, que não se sabe quem é, vê o STF com o pé no acelerador para concluir o processo de Bolsonaro ainda em setembro desse ano, 2025, tornando-o condenado por crimes que podem somar mais de 40 anos de prisão. Quando dessem a realidade, essa matéria, inclusive, vamos ver quem é o poeta que está escrevendo essa matéria. É uma poetisa, é uma poeta, Marcela Matos. Deve ter concluído a faculdade semana passada. Vamos lá. Quando dessem a realidade, aliados do ex-presidente se preparam para condições inóspitas para a campanha de 2026. Entre elas, a possibilidade de ele estar preso e incomunicável durante o pleito. Recentemente, Bolsonaro foi alertado por uma pessoa próxima à cúpula do PL, que é o seu partido, que o Supremo não lhe dará refresco, porque pimenta no dos outros é refresco, e que são grandes as chances de terminar este ano, 2025, encarcerado. É triste, né, para um negócio desse que manda-se agora esses recados, né, intimidatórios. Do seu jeito, Bolsonaro repetiu que o processo é um absurdo e novamente caiu em negação. A revista Veja também está profundamente em negação. Ela segue achando que é um veículo de comunicação, quando em verdade é uma outra coisa, né? Bem ao contrário. O aviso foi feito por pessoas que tentavam convencer Bolsonaro a diminuir os ataques ao STF. Que interessante, né? Quer dizer, cala-te, senão vou te condenar. E fazer algum tipo de aceno à corte. Tipo, falando que nem a linguagem aqui do marginal, né? Tipo, síndrome de Estocolmo, né? Apaixone-se pelo Supremo, Bolsonaro. Aí você não ficará numa solitária. Ao contrário disso, Bolsonaro trabalha para repetir a estratégia de Lula quando foi preso pela Lava Jato e arrastar até o fim a sua candidatura, substituindo na reta final por o nome de sua estreita confiança, de preferência alguém com o seu sobrenome. Além da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, o Cílios Eduardo e Flávio são cotados. Flávio eu não voto não, mas se botar a Michele e o Eduardo eu voto. O deputado, porém, tem alto índice de rejeição. Qual deputado? Eduardo tem alto índice de rejeição? Para quem?
Na bolha da Veja? Na bolha petista? Na bolha, vocês sabem quem? Dos Zelos? Enquanto o primogênito já indicou preferir continuar no Senado. É porque isso aí não tem realmente chance. O que faz o nome da esposa crescer na bolsa de apostas. E nas pesquisas também. Viu, Veja? Nas pesquisas também. Numa análise de cenários futuros, aliados de Bolsonaro avaliam que, se estiver preso e nessa condição, e se nessa condição indicar previamente seu sucessor, ele corre o risco de acabar caindo no esquecimento. Por outro lado, se mantiver a candidatura, Bolsonaro seguirá nos holofotes. Diante do possível desfecho, também já se avalia como o ex-presidente mandaria os seus recados. Seja em um batalhão do Exército ou numa domiciliar, Bolsonaro provavelmente estará incomunicável. Não poderá usar as redes sociais, só poderá conversar com advogados familiares e serão, portanto, seus porta-vozes. Interessante, né? Há muito tempo que no Brasil não há jornalismo, há torcedores ou moleques de recados. Isso aqui é uma matéria alugada. Alugada. Dê seu like, inscreva-se se já está inscrito, não se anime muito. Corra e veja aí se você continua inscrito. Estão retirando as inscrições de vocês pelos motivos postos e sabidos. Além disso, não espere notificação. A plataforma só está notificando 0,5% de vocês. Então, entre no canal em protesto várias vezes ao dia e vejam os vários vídeos inéditos. Deixe comentários bonitos como eu, graciosos como eu, por favor. Compartilhem. Assim, aqui embaixo uma aba chamada Seja Membro. Clique aí. Torne-se membro do canal.